Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima manhã de quinta-feira para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br. Neste 27 de janeiro de 2022, agora 10 horas mais 33 minutos, temperatura na Grande Porto Alegre na casa dos 23 graus, umidade relativa do ar em 100%. Começando mais uma edição do programa De Carona na História. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação pelo site, aqui em radioarquitetura.com.br, no aplicativo Radiosnet, também pelo Facebook e no YouTube. Todo o nosso material, os nossos programas ficam disponíveis assim que termina nessas duas plataformas, no Face e no YouTube, e também com atualizações nas plataformas de streaming em formato podcast, Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn, todas as segundas-feiras. Programa de hoje falando sobre os 250 anos de Porto Alegre. Nosso convidado é o secretário extraordinário para os 250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidac. Apresentação do programa por conta da nossa querida Verônica de Benedetti, a quem já dou o meu bom dia, Verônica. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Mais tranquilo agora com essa temperatura mais amena? Olha, eu vou te dizer que ontem eu recebi uma informação que eu já sentia na pele, mas às vezes a gente não se dá conta de como o calor modifica o nosso comportamento, como ele deixa as pessoas mais irritadas, né? Impacientes. Eu sempre imaginei, embora eu sentisse isso na pele, mas eu sempre imaginava, não, calorzinho amigo, a gente fica de boa. Fica de boa, ficar debaixo no ar-condicionado, dentro da piscina. Fora disso, não, né? Então, bem, bom, e eu sempre penso, eu vou já incluir aqui das boas-vindas ao Rogério, sempre penso o seguinte, Verônica e Rogério, a gente fala da chuva, muitas vezes a gente reclama, né? Mas como faz falta, principalmente para os agricultores, né? Algum tempo atrás, eu lembro que houve uma correção em todas as redações de jornais, porque vocês devem lembrar certamente que quando dava a previsão do tempo, os meteorologistas, o apresentador dizia assim, ó, lá na região tal, tempo ruim, chuva, mas peraí, ruim para quem? Né? Ruim para quem? Para o agricultor não é ruim, não, então não pode dizer que é um tempo ruim, a gente estava precisando, né? Tanto para nós quanto para eles, né? O Rogério deve lembrar disso, porque o Rogério é teu colega, o Rogério é jornalista também. Ah, é mesmo? Olha, então estamos em casa. Desculpa, Verônica, tu fica meio de ladinho, que agora eu vou conversar com o Rogério. Acabei de ser excluída. Programa, né? Não, mas eu tô no meio, porque eu consigo dialogar bem com você, que cada vez que a gente conversa, eu sinto mais arquiteto em você do que jornalista, né? E com o Rogério, por causa da questão dos 250 anos da nossa querida Porto Alegre. Então, eu estou bem posicionada aqui, dá para mediar bem. Que legal. Mas eu queria só agradecer muito o convite, a oportunidade, e dizer assim que ontem em Porto Alegre, a gente acabou de sair de uma reunião com o prefeito, nós infelizmente tivemos muitos estragos, né? A chuva é muito bem-vinda, mas choveu em 3 horas, tudo o que choveu desde o começo do ano em Porto Alegre. Imagina! Em 3 horas, em 3 bairros da cidade, e aí não tem drenagem, não tem estrutura que possa aguentar, né? Mas temos que trabalhar para buscar soluções nisso, né? Em relação ao calor, eu trabalhei muitos anos na área médica hospitalar, né? Na Santa Casa, no Moinhos de Vento, e sempre se teve, e também fui diretor lá da fundação do HPS, e o que acontece com o calor? Aumenta a criminalidade. É mesmo? No verão, perdão, no verão e em dias muito quentes, porque as pessoas ficam mais na rua, saem mais à noite, se expõem mais,
e tem todo um estudo. Então, somado à irritabilidade, como tu comentaste, né, a gente acaba criando esse cenário que às vezes a gente desconhece, né? Que a gente não tem, a gente tem uma pequena percepção, mas não consegue imaginar que chega a este nível, né, da violência, né? Pois é, mas eu vou trazer uma outra informação que é baseada unicamente na minha imaginação, que é o componente da bebida alcoólica, né? Porque quanto mais calor, mais tu bebe, né? Com certeza, com certeza, com certeza. E falar em bebida alcoólica, né? O Rogério, em umas outras conversas, ele estava comentando comigo que os 250 anos de Porto Alegre prevê o lançamento de uma cerveja artesanal comemorativa para os 250 anos de Porto Alegre, né, Rogério? Esse é um pequeno exemplo de como a sociedade, como a comunidade está se associando ao projeto 250 anos. Sempre, em todas as oportunidades que eu tenho para poder ressaltar isso, o aniversário não é de Porto Alegre, não é da prefeitura, é de Porto Alegre, é da comunidade, é da sociedade. A Secretaria Extraordinária foi criada para ela ser um organizador, né? Organizar esse calendário, poder distribuir melhor os eventos, né, nos 94 bairros da cidade, que é importante isso, não é sempre a gente está trabalhando com eventos que sejam eficazes, efetivos de serem feitos, eventos inclusivos e da forma mais abrangente possível. Essa é a nossa meta. E sim, aí a Associação dos Cervejeiros está propondo, que eu achei fantástica a ideia, eles estão se reunindo, né, para criar uma cerveja com um gosto novo, único, e com o rótulo dos 250 anos, e produzido igualmente por todas as cervejarias artesanais de Porto Alegre. Eu achei muito, muito simbólico isso, né, que mostra como é importante, quando a gente tem um bem comum, o norte, né, a gente se unir e entregar socialmente, né, mesmo que seja uma cerveja bem geladinha, mas que seja bom. E temos outros... Desculpa te cortar, Rogério, mas então, só para... nesse caso, todas as cervejarias, micro cervejarias, têm a licença para produzir, tem a receita, a fórmula e toda a liberdade para produzir e comercializar essa... Sim, na realidade, eles vão criar uma fórmula nova, né, a partir deles, e a gente fez a cedência do uso do selo dos 250 anos, né? Perfeito. Então, é uma forma deles homenagearem a cidade, de uma forma muito original, e também no formato de trabalho, né, de construção coletiva. Isso eu achei muito simpático. E também tem outros, a Casa Perini também vai lançar uma espumante em homenagem a Porto Alegre, a Dado Beer está pensando também numa cerveja alusiva aos 250 anos, e temos outras, a Aurora, etc., a Adolfo Lona, uma série de movimentos falando na questão mais de bebidas alcoólicas, etílicas, né? Mas que é um período de comemorações, né? Que a gente também faz os brindes, né? E ontem também chegou aqui um projeto, até vou pedir licença que eu vou olhar aqui para o lado, que eu achei muito legal, que é o Porto Alegre na Taça, que é um evento que vai ser de 30 de março a 2 de abril, lá no Bourbon Shopping, reunindo dezenas e dezenas de vinícolas, né, com o foco de homenagear Porto Alegre, com gastronomia, com dança, com música, etc. Isso que é bacana, cada dia chega um projeto novo, um projeto que está agregando muito valor à cidade, né? Então, isso que para nós nos satisfaz é isso, né, de enxergar que a comunidade está comprando a ideia de celebrar, de valorizar esse momento da cidade. O projeto, me corrige se eu estiver errado, ele foi lançado em setembro do ano passado, né, Rogério? Exatamente, é o calendário oficial. Existe toda uma programação que ela contempla, eu acho que todos os vieses da cidade, né? Tem programações no campo dos esportes, tem muito esporte para esporte, né? Natação, enfim, uma série de esportes inclusivos, né? Sim. Vocês têm a questão do baile dos 250 anos, que eu achei uma ideia bárbara de ser feito na Redenção,
Tu viu essa, Alexandre? Não, é um baile de debutantes para resgatar os bailes de debutantes da Redenção, né? Então, tem uma programação muito vasta mesmo, que começou já no final do ano passado e que vai até o final desse ano. E essa programação, que nem tu falaste, né, Rogério, acabou de chegar mais uma proposta. Ou seja, realmente é um envolvimento do porto-alegrense e até de outras, né, que nem as vinícolas da Serra, todo mundo vindo para comemorar os 250 anos e agregando isso. Nessa tua trajetória, quando você ganhou essa maravilhosa incumbência, porque deve ser muito interessante, deve ter sido, mas estar sendo uma experiência muito interessante, porque você sente a cidade e sente esse sentimento dos cidadãos pela cidade, né? Eu acho que isso tu está encabeçando essas relações, esses links que estão acontecendo. Então, muitas coisas novas estão chegando e elas não vão parar de chegar, pelo que eu entendi, né, Rogério? Na realidade, assim, eu fui um privilegiado, né? Realmente é um privilégio, né? É um trabalho que é muito prazeroso e também pelo momento, né? Claro que agora deu uma complicadinha, mas quando a gente começou todo esse trabalho, era o caminho da retomada, de reabertura de espaços, de convívio, etc., né? Agora a gente deu uma recuada, que isso está sendo um pouquinho dificultoso para nós, porque nós temos mais de 250 eventos programados, e só agora para o mês de março a gente tem 100 e tantos eventos já agendados, e que a gente está tentando preservar ao máximo, com responsabilidade, obviamente, né? Mas a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né? Mas, realmente, o que a gente diz, o nosso calendário está em constante construção. Nós não temos hoje mesmo, o pessoal da Gold está em Cirela, vai entregar 2 quadras de beach tênis lá no Parque Germânia para a comunidade. Podemos incluir no calendário 250, óbvio, isso é entrega para a cidade, né? Estão qualificando um parque que é público. Então, isso está acontecendo diariamente, isso é tão bom, porque a gente vê que, como Porto Alegre estava adormecido, né, em função também da pandemia, mas também está havendo um resgate da autoestima, né? Eu acho que a Orla está resgatando a autoestima. A gente acabou de sair da prefeitura no lançamento do polo turístico, gastronômico e cultural do centro da cidade, onde vai se criar uma série de incentivos para quem tem prédios ou quiser investir em prédios construídos até 1960, né, que vão ter isenção de se transformarem aquilo num negócio, né? Eles vão ter uma isenção de 15 anos de IPTU, e não vão pagar ISSQN, entende? Então, para estimular esse resgate do centro de Porto Alegre, já que nós estamos aqui numa rádio de arquitetura, né, essa valorização do nosso patrimônio cultural que existe no centro, esse resgate, esse olhar que a prefeitura está dando, isso também é muito bom para nós que somos porto-alegrenses, que moramos aqui e vivemos a cidade. Então, esse somatório de ações transforma o nosso trabalho muito prazeroso e muito fácil, porque a gente está entregando coisas que a comunidade quer, que a comunidade está precisando. Então, só para deixar esse registro também, que o centro vai ficar fantástico. O centro, inclusive, saindo um pouco da agenda, mas estando dentro do nosso assunto de uma forma macro, ontem eu estava conversando com um jornalista, o Clayton, né, da assessoria ali do César Schirmer, justamente a respeito do projeto Centro Mais. Ele falou que estava sendo ser votado hoje, enfim. Então, só boas notícias para a nossa Porto Alegre, né? Porque, inclusive, vai ser pauta do nosso programa até o final do mês, o projeto Centro Mais, viu, Alexandre? Já vou te adiantando aí. Já preenche a ficha lá. Já preenche a ficha. Mas essas ações todas, eu acho que Porto Alegre estava precisando mesmo, né? Os 250 anos é só um marco para que a gente resgate realmente a nossa cidade, volte a ter orgulho dela,
volte a preparar ela como uma cidade turística, porque Porto Alegre já foi muito, lá no início do século XX, né, a primeira metade do século XX, ela teve um boom de crescimento comparado às cidades europeias, né? Eu já comentei isso aqui em outras entrevistas, existem muitos relatos de viajantes estrangeiros que vieram e fizeram altos elogios à nossa cidade. Eu acho que esses 250 anos, realmente, a gente precisa trazer essas informações, a gente precisa revelar a cidade novamente, com todos os seus aspectos positivos, todos os seus potenciais, para que a sociedade se engaje nisso. E essas comemorações dos 250 anos, Rogério, ela é muito importante porque ela puxa a sociedade, entende? Por uma questão de uma festa, de uma data comemorativa, você acaba resgatando o cidadão e trazendo ele para olhar novamente para a sua cidade e ver que ele faz parte daquilo. Né? Verônica, deixa eu te interromper, porque eu não posso esquecer de pegar esse gancho e formular uma pergunta para o Rogério. Diga lá. Traz toda essa questão, e aqui no Rio Grande do Sul a gente vive um fenômeno que existe em todos os países e todos os estados, mas aqui a gente tem essa paixão por ser gaúcho. Muita gente classifica como bairrismo, outros classificam como amor, não importa. À medida que se aproxima os 250 anos, essas comemorações, Rogério, tu acha que há uma certa tendência desse, perguntando sobre o que tu está sentindo à frente desse projeto, tá? Há uma certa transferência de todo o povo gaúcho desse sentimento para a capital Porto Alegre? Ela já existe ou se acentua agora? Não, eu acho que se acentua, eu acho que o Rio Grande do Sul tem orgulho de Porto Alegre. Eu acho que existe um orgulho, né? Eu, na terça-feira, na segunda-feira ou na terça, eu estou perdido nos dias, gente, é tanta correria que a gente recebeu aqui o representante do governo dos Açores, do governo autônomo dos Açores, né? Preparando a visita do presidente dos Açores a Porto Alegre. E há um orgulho muito grande dos açorianos em relação a Porto Alegre, porque é a maior capital, maior cidade do mundo, né, colonizada por açorianos, né? Então eles têm esse orgulho e nós temos um olhar também do exterior sobre Porto Alegre. Eu acho que assim, ó, a contribuição do Fórum Mundial Social aqui despertou também todo um olhar sobre Porto Alegre, né? Então eu acho que agora a gente tem recebido, eu tenho recebido particularmente algumas pessoas que moram no interior elogiando o trabalho do prefeito, elogiando esse momento que Porto Alegre vive, né? Então, e o que nós também temos um projeto que a gente vai lançar esse ano, já está lançando, começando a trabalhar, é para transformar Porto Alegre na capital mundial do churrasco, né? Nós temos as razões para isso. Por quê? Por causa da miscigenação cultural, para a forma como hoje ninguém constrói uma casa sem uma churrasqueira, né? Em qualquer lugar do mundo é aqui, né, que tem mais isso, né? A cultura do churrasco, né? Então a gente começou a trabalhar, vamos fazer um grande festival internacional de churrasco em setembro aqui em Porto Alegre, trazendo grandes assadores do mundo todo para que possam apresentar técnicas e nos apresentar também formas novas de fazer, nós apresentarmos as nossas formas de fazer. Então, eu acho que sim, acho que como chegar mais próximo do março, que é o mês mais forte, acho que o Rio Grande do Sul também vai comprar também o aniversário de Porto Alegre. Eu vou entender esse festival do churrasco que o Rogério está falando como um convite à degustação para mim e para ti, viu, Verônica? Nossa, primeira fila. Primeira fila. Imagina, ó, Alexandre, nós já temos a cerveja artesanal, agora o churrasco está ficando cada vez melhor, isso aí. Está melhorando essa brincadeira, né? Não, gente, vamos mudar o rumo dessa conversa, que são 11 da manhã, não é o horário mais adequado para a gente falar sobre isso. Porque, olha, vou te dizer, já começou a fome. Ô, Rogério, além das isenções aí do IPTU por 15 anos, do ISSQN, e desses projetos já em andamento,
que mais a prefeitura, que mais o poder público ou o Estado tem na manga aí para oferecer nesses 250 anos? Tem alguma coisa em andamento que tu já pode contar para nós aí? Eu acho que nós temos uma grande entrega, e talvez seja o grande marco dos 250 anos, é a transformação do Paço Municipal no Museu da Cidade. Agora começa, a partir do mês que vem, se começa a mudança das secretarias aqui para o antigo prédio da Habitasul, que foi feita uma negociação por dívidas de IPTU e a prefeitura acabou recebendo esse prédio. Eu acho que essa vai ser a grande entrega e a grande mudança do centro, junto, obviamente, com a questão do mercado público, a recuperação do mercado público, a abertura do segundo andar. Uhum. Cortou, desculpe, eu não escutei. Não, voltou. A Verônica só falou sobre a abertura do segundo piso, que tu mencionaste também. Isso. Então, e obviamente nós vamos ter outras entregas e outros legados, a própria Praça da Matriz, que vai estar a questão do quadrilátero central, que está se fazendo uma nova licitação, a licitação também da Orla 2, do espaço, que ali a ideia de a gente ter uma marina pública, e na terra ali ter restaurantes, ter uma série de questões. Nós, em 3 anos, nos próximos 3 anos, nós vamos ter uma Porto Alegre completamente diferente. O 4º distrito todo sendo revitalizado, com investimentos, já com aportes financeiros do exterior, com o envolvimento da comunidade, com o envolvimento dos empresários. Eu acho que isso é fundamental. Não adianta ter uma vontade só da comunidade ou só do governo. Acho que tem que ter essa união que está fazendo a diferença. E nós temos um líder que sabe trabalhar muito bem isso, que é o prefeito Sebastião Melo. Ele tem esse olhar macro, ele se preparou para ser prefeito. Hoje eram 5:45 da manhã, eu recebi mensagem dele. Entendeu? Vamos trabalhar, levanta! Ele acorda cedo, ele dorme tarde, e eu gosto muito disso, eu acho que é uma pessoa que se importa, que ele tem uma mega responsabilidade, e ele sabe disso, ele não tem vergonha de reconhecer eventuais problemas, de buscar soluções, então é interessante trabalhar nisso, trabalhar nesse momento, E o que a gente tem, eu estava olhando agora o calendário e me veio imagem, porque nós, no dia 27 de março, dia 26 é o aniversário, dia 27 é o 250 mais, nós começamos uma nova trajetória, E nós vamos ter um concerto no Parcão, no dia 27, com 4 orquestras, que o concerto se chama Porto Alegre 250 mais, já marcando essa retomada, Então, vai ser muito rico, gente. A gente vai viver um momento muito único da cidade. E como eu reitero, eu estou muito feliz e muito agradecido de ter essa oportunidade, de poder fazer essa costura toda, porque é uma costura, como te falaste antes, Verônica, é o esporte, é a cultura, é a inovação, é a educação. Então, fazer toda essa transversalidade, trabalhar com todas as secretarias, é a Secretaria da Saúde, é a causa animal, enfim, é um universo imenso, mas que a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas, e ver a potencialidade que nós temos. Nós somos muito, muito, muito capazes de transformar não só fisicamente a cidade, mas também a nossa comunidade, as nossas crianças, melhorar a educação. Nós retomamos a questão das cidades educadoras, fazemos parte desse novo processo. Então, é um momento muito único da cidade, felizmente. Rogério, tu falou de alguns eventos, como das orquestras, que são eventos que, evidentemente, requerem um local mais apropriado para que ocorram, mas eu te pergunto o seguinte, pelo que eu entendi, nós temos aí em Porto Alegre 94 bairros, esses eventos, dentro da medida do possível, eles serão
feitos de forma descentralizada? Sim, sem dúvida. E decorrendo dessa pergunta, a sugestão, a indicação desses eventos, como elas procedeu? Partiu da própria comunidade? Houve uma triagem? Como foi feito isso? No primeiro momento, quando eu entrei na secretaria, já havia um grupo de trabalho, né, dentro da prefeitura. Eu tenho 5 meses de governo, 6 meses agora, e já existia um pré-calendário, um grupo de trabalho levantando sugestões. A gente pegou essas propostas e começou a distribuir dentro do ano. E aí mobilizamos as 12 subprefeituras do município para que eles estimulassem as suas comunidades, que propusessem eventos locais nas suas regiões, né? Então, está havendo toda essa já as próprias secretarias já estavam enxergando eventos em vários locais. Somou-se a isso o estímulo feito pelas subprefeituras, com orçamento participativo também, já participei de diversas reuniões. Os próprios vereadores fizeram emendas impositivas para eventos especiais, e a própria iniciativa privada, apresentando dezenas de eventos em vários locais. Ontem mesmo saiu um rapaz aqui com a missão de propor eventos em 15 regiões, eventos culturais em 15 bairros mais periféricos possíveis de Porto Alegre. Eu disse que agora, quando a gente vai para o prédio novo, eu vou botar um mapa de Porto Alegre na parede e vou botar um pininho dos eventos para enxergar o mapa, para não deixar nenhum bairro sem pelo menos um evento, entendeu? As ilhas também estão se preparando muito bem, com muitas atividades, eles estão se mobilizando, né? Então, gente, é muito legal esse trabalho, é muito prazeroso mesmo, não é da boca para fora. E, Rogério, para as pessoas terem acesso a toda essa programação, é acessar o site da prefeitura, né? Ali na questão dos 250 anos, e nenhum desses eventos, eles exigem alguma retirada de ingresso, alguma necessidade prévia para se organizar, ou é só olhar a agenda e comparecer no dia e horário no local? Assim, para facilitar, o que a gente fez? A gente criou esse calendário que é um PDF por enquanto, tá? Na semana que vem, provavelmente na sexta-feira, ou no dia 5, ou no dia 4, ou no dia 7 de fevereiro, nós vamos estar lançando uma plataforma de eventos, tipo o Simpla, que vai ser com interação. Então, tu vai ter uma ordem cronológica dos eventos, e ali tu vai clicar naquele card do evento, e ali vão ter todas as informações, no local, descritivo, o que precisa, se for evento que precise compra de ingresso, porque a gente quer que esse calendário ele se transforme num calendário oficial permanente da cidade, que ele fique de legado para a cidade, porque eu estou lá no Recife, venho para Porto Alegre, o que eu vou fazer em Porto Alegre? Que ele tem um lugar que ele ache tudo, que ele ache a feira do bairro, que ele ache o lançamento do cinema, do filme e tal, entende? Fazer um grande portal de informações para os porto-alegrenses e para os turistas. Ele vai ser o poa250.com.br e ali vão ter todas as informações. Então, isso vai ser lançado na semana que vem, ou na outra, mas provavelmente na semana que vem. Até pergunto, porque com essa questão das restrições, né, do número de pessoas, falaste do concerto, né? Concerto já vou jogar na minha agenda, mas aí eu preciso saber, precisa de uma reserva antes? Como que eles são concertos ao ar livre, né? Então é por ordem de chegada, né? São concertos, esses, a maioria, eu digo, os eventos organizados pela prefeitura vão ser, porque a gente tem muita organização privada, né? Então, eles vão ser todos gratuitos, né? Não se tem ideia de cobrança de ingresso, de nada, né? Mas a questão, talvez algum que outro possa ter alguma coisa de distribuição de senha, dependendo do espaço, etc. Sim. Mas a gente quer ser mais eclético e mais facilitador possível e também meritório. Quem chegar primeiro entrou, entendeu? Acho que é por aí. Sim. Essa é a linha.
Perfeito. Verônica e Rogério, estamos nos encaminhando para o final, Verônica. Como sempre, a gente pensa que está na metade e já estamos encerrando. Desculpa, Mas assunto não falta, né? Porque realmente, como tu falaste, né, Rogério, os 250 anos está sendo assim, só um motivo para poder trazer a cidade à tona de volta, revelar a cidade, seus potenciais. Sabe que Porto Alegre tem um potencial maravilhoso realmente para ser explorado, e esses 250 anos com essa programação riquíssima, eu acho que é só o start desse movimento de reapropriação dos espaços por parte dos cidadãos e divulgação, né? Divulgação da nossa Porto Alegre, porque realmente é muito bom você trazer alguém de fora e você ter uma cidade bonita, limpa, organizada, com uma série de opções culturais, enfim, para poder oferecer para os nossos visitantes, né? Mas, Rogério, eu te agradeço muito, né? Obviamente, tu está bem atribulado, te agradeço por ter separado esse tempinho para nós. E agradeço pelas informações. Eu acho que as pessoas agora que estão nos ouvindo e irão nos ouvir, né, Alexandre? O programa fica gravado. Já pode acessar o site lá dos 250 anos e, com certeza, não vai faltar programação. Essa é a ideia, né? Agradeço o convite, me coloco à disposição sempre que for necessário para ir atualizando ou introduzindo algum evento especial, alguma coisa durante o ano. Por favor, é só me chamar que será um prazer estar com vocês. Obrigada, Rogério. Perfeito, eu quero agradecer ao nosso convidado, o secretário extraordinário para os 250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidac. Rogério, muitíssimo obrigado pela tua participação, obrigado por teres reservado esse tempo. A gente sabe que teu tempo é corrido, mas foi muito prazeroso te ouvir falar de algo pelo qual tu está simplesmente encantado em fazer, e isso nos motiva muito também. Isso é visível, é palpável. Então, muitíssimo obrigado. Já quero deixar um convite aqui, se a Verônica me permite, para uma nova participação tua, mais próximo dos eventos, para a gente falar. E eu sei também, Rogério, que não é o trâmite mais adequado, mas há um pedido pessoal. Eu sei que o prefeito também... Não é tudo... A Verônica está achando que eu vou pedir um passe lá para o churrasco, não é isso aí. Nossa, para cerveja. Cerveja. Também é uma pessoa bastante ocupada, mas seria um prazer para nós também poder recebê-lo aqui na Rádio Arquitetura para falar sobre os 250 anos de Porto Alegre, e se em algum momento tiveres essa disponibilidade de interlocutar com a assessoria de comunicação dele, a gente te agradece também, tá? E de antemão também já fica convidado para esse encontro, tá bom? Não, sem dúvida, à disposição sempre. A gente arruma um espaço, eu acho que nós da comunicação sabemos que é muito importante, não adianta a gente fazer, a gente tem que dizer que está fazendo, mostrar. E esse, como eu falei lá no início, esse é o evento da cidade, a gente é só um instrumento nesse processo. À disposição, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Desconectando o nosso convidado, o secretário extraordinário para os 250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidac. Um grande abraço, Rogério. Parabéns pelo trabalho. Desconectando aqui o Rogério. E na sequência, eu fico aqui com a Verônica. Verônica, minha querida, muito obrigado por mais esse programa. Temos encontro marcado para a próxima semana, quinta-feira que vem, e o encontro marcado para ir lá degustar esse churrasco, tomar cerveja. Imagina, tá bom demais. Já vamos nos organizando, né, Alexandre? Beijo, Verônica. Um grande abraço, um bom fim de, valeu. Verônica de Benedetti, arquiteta, conversando com o secretário extraordinário para os 250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidac, aqui na Rádio Arquitetura, falando sobre isso, né, sobre as atividades previstas para os 250 anos de Porto Alegre. Agora, 11h06, a gente encerra essa transmissão ao vivo, lembrando que hoje à tarde tem 1:50 aqui na Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas.